O basquete brasileiro já tem data para voltar. Dirigentes do NBB, em reunião com os clubes, chegaram ao consenso de quando a bola laranja poderá voltar a quicar pelas quadras do Brasil afora. E por esse motivo, o nosso convidado de hoje, nesta entrevista via internet, é com o coordenador do São José Basquetebol, Luiz Inácio Messias. Inácio, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Parada dos Esportes. Boa noite, Vieira. Aos ouvintes da Super Rádio Piratininga, é um prazer novamente estar falando com vocês a respeito de esporte, sobretudo do nosso basquetebol. Imagina, o prazer é todo nosso. Agora, Inácio, me diga uma coisa, como foi a reunião envolvendo aí o Conselho de Administração do NBB e os clubes que em conjunto aí definiram a data de retorno do NBB para o dia 14 de novembro? Vieira, nós ao longo desse tempo aí, como era antes de toda essa pandemia, nós tínhamos sempre reuniões presenciais do Conselho de Administração da Liga, né? A gente vem se reunindo pelo menos uma vez a cada semana, às vezes até duas, e amadurecendo esse assunto, desde o término do campeonato, evidentemente, sobre o retorno, sabendo das dificuldades. Então, face aos acontecimentos, às notícias, às realidades que aconteceram do trabalho para conter o Covid, né? Nós, com todos os vetores, aí, com todos os fatores determinantes, chegamos ao consenso da previsão do início do campeonato em 14 de novembro. Haja visto que o basquete paralisou, o basquete adulto, né? Paralisou em meados de março, né? Face à evolução, chegou-se aí essa previsão dessa data. Claro que a gente tem que aguardar aí os fatos, mas espero que a gente tenha uma sequência positiva aí em relação à contenção do Covid-19 para que a gente possa dar sequência nessa data. Agora, Inácio, quais foram os principais argumentos propostos para definir esse retorno da temporada 2020-2021? Primeiro, os argumentos aí que a gente tem para retorno da temporada, claro. O basquete tem que continuar, assim como todas as atividades, né? Faz parte do dia a dia da atividade de esporte, a reunião de clubes, entendimentos dos clubes e da liga. E quando eu digo clubes e liga, aí a gente tem envolve todos os patrocinadores da liga, dos clubes, todo o staff envolvido, né, em torno de um campeonato brasileiro. Então chegou-se a esse entendimento, está se caminhando para esse entendimento do retorno da competição do NBB 2020-21. Inácio, me diga uma coisa, um dos principais motivos para definir o fim da última temporada é o fato de que o NBB ele possui aí várias equipes de vários estados, e esses estados têm realidades diferentes em relação ao Covid. E em cima disso eu te pergunto, vocês, e você especialmente, acredita que até o início da competição a situação já esteja melhor e assim seja possível disputar o campeonato sem maiores problemas, tomando todas as medidas de segurança necessárias? Vieira, nós temos que sempre estar atentos, né, a esse retorno quando a gente faz essa previsão, o esforço, o entendimento de todos os clubes. Claro que nós temos que estar muito atento aí, evidentemente, às normas de saúde, às normas sanitárias, ao entendimento e as diretrizes, né, das autoridades, né, da autoridade federal, estaduais e municipais. Haja visto que temos realidades, clubes de estados diferentes, de cidades diferentes, vai ter que ser obedecido, lógico, um protocolo, né, e tomando todas as medidas aí, não só de ordem técnica, mas também de segurança jurídica para que possamos ter o campeonato sem nenhum percalço, sem nenhum problema mais grave. Isso é de suma importância. Inácio, agora trazendo aqui para o lado do São José Basquetebol, a reunião também definiu que os clubes têm até o dia 14 de agosto para apresentar a intenção de participar da competição e até o dia 30 do mesmo mês as garantias necessárias para disputar o NBB 13. Pela sua experiência e analisando aí a atual situação mundial por conta da pandemia, o prazo é adequado para os clubes de modo geral, mas principalmente o São José, conseguir aí as garantias financeiras e estruturais necessárias para poder disputar a competição e entrar em quadra no final do ano? O prazo tem que ser feito nessa data, porque se a coisa fluir normalmente, você além do prazo, depois você tem prazo para que faça o regulamento, lançar tabela, existe o prazo aí por conta do Estatuto do Torcedor, o prazo tantos dias antes do início, você tem que lançar a tabela, enfim, então tudo isso tem que ser
traçado e obedecido, né? Então, por isso, estipulado esse prazo do dia 30 de agosto. Claro, a gente está falando em uma situação aí, contando com uma situação satisfatória para que possa ocorrer. Evidentemente que não gostaríamos, mas você pode ocorrer mudança. Vamos dizer que a situação da pandemia melhora ou piora, enfim. A pandemia é um balizador, né? Não tenha dúvida. Então, temos que trabalhar no sentido dessas garantias, né? Para que não só o São José Basquete, os outros clubes possam ter essa certeza financeira e estrutural para a disputa do NBB 13. Oi, Nacho, até para o torcedor entender que tipo de garantias são necessárias para disputar o NBB. Além da parte financeira, a Liga... A gente estipula um cálculo, né? A gente sabe mais ou menos o mínimo que uma equipe vai gastar, né, na sua parte estrutural, né? Na estrutura, na logística do campeonato, aí, arbitragem, viagens, hospedagens, enfim, tudo o que engloba nessa estrutura, né, da logística da competição e, evidentemente, que a análise técnica da formação dos elencos, né? Você tem que estar aí uma equipe que faça frente ao tamanho da competição, e o índice técnico é importantíssimo e sempre a Liga é muito atenta a esse detalhe. Oi, Inácio, a gente estava falando de NBB, mas também a gente tem que falar do Campeonato Paulista, que ele deve voltar em setembro, e os clubes têm até o dia 25 de julho, em princípio, né, para confirmar aí a sua participação no estadual. Como anda a situação em relação ao Paulista de Basquete? Os clubes têm tido reuniões por videoconferência com a Federação Paulista de Basquete. A coisa caminhando, como eu disse, a pandemia fluindo de uma maneira que auxilie, né? Quer dizer, não que a pandemia auxilie, muito pelo contrário, mas coisa caminhando bem. Existe também aí a previsão do Campeonato Paulista, tendo um prazo para as equipes confirmar a sua participação dia 25 de julho. Esse prazo pode ser estendido, como eu disse anteriormente. Fácil aí a situação, como é que vai estar o desenrolar dessa situação da pandemia. Então, o basquete aí, o Paulista, nós temos 12 equipes que estão interessadas em participar e vamos seguir essa sequência, tendo essas reuniões semanais também, para que possamos ver se atendemos esse prazo de inscrição até o dia 25 de julho. Oi, Inácio, e a movimentação nos bastidores pelos lados do São José para conseguir essas garantias, principalmente as financeiras, para a disputa aí do Paulista e o NBB, já tem um norte aí em relação a patrocinadores e parceiros? Os clubes paulistas, eles sofrem aí, tem essa peculiaridade que ele precisa ter a garantia antes, entre aspas, por conta do Campeonato Paulista. As equipes de outros estados têm os seus estaduais, mas, como é que eu vou dizer, são estaduais mais curtos, menos onerosos, né? Face ao número de equipes. O Campeonato Paulista, nós temos aí mais de 50% das equipes que jogam o NBB são oriundas do Campeonato Paulista. Mas nós temos que estar trabalhando bem antes. Já estamos em conversas, né, para que viabilizar essa condição de jogarmos o Paulista já para estarmos já engrenados para na sequência vir o NBB. São José já está trabalhando bastante, a diretoria do São José Esportivo, né, juntamente com a diretoria do São José Basquetebol. O São José Esportivo é o gestor do São José Basquetebol, trabalhando junto com a Secretaria de Esportes, né, com o FADEMP. O professor Fernando Basílio tem nos auxiliado bastante, juntamente com o professor Olivato, que é o diretor de alto rendimento da Secretaria de Esportes, e, claro, com a Secretaria de Governo, a Prefeitura, o Governo de São José dos Campos, que também aí é o nosso norte, né? É quem sempre está nos auxiliando e, enfim, trabalhando junto conosco e ajudando muito a viabilizar a participação e a manutenção da equipe de basquetebol. Então, as conversas têm acontecido bastante, juntamente com a agência que nos auxilia, né, a NTZ, que vem trabalhando junto aos nossos patrocinadores da temporada passada, que já manifestaram interesse de continuar. Enfim, a gente sabe a dificuldade do momento, que é para todo mundo, né, financeiro, mas existe um trabalho de prospecção, de approach com empresas, enfim, para que possa ser viabilizado. A gente sabe que no momento não é uma coisa simples, mas a vida segue, né? As pessoas, os empresários têm esse entendimento e nós também da dificuldade, mas elas sempre estiveram aí e sempre foram superadas da melhor maneira possível dentro
dos moldes do momento. Ô Inácio, nesse momento, mesmo sem ainda ter as garantias necessárias, o coordenador da equipe, no caso você, já começa aí a pensar na montagem do elenco? Já começa a fazer aquelas famosas ligações para atletas e também você já deve estar recebendo aí algumas ligações de jogadores, até de profissionais que querem trabalhar no São José? Como é que está essa situação? Os atletas que estiveram aqui, muitos deles já manifestaram interesse de permanecer em São José. Nós temos conversado bastante, lógico que já começa, embora, como vamos dizer, face essa situação inusitada desse momento que estamos vivendo, o mercado não está tão aquecido, está mais frio, mas claro, já tem conversas, algumas equipes se mexendo, todo aí o pessoal que participa disso, tanto atletas, agentes, diretores, clubes, todo mundo se conversando, analisando. As ligações já acontecem, o pessoal que quer ficar, alguns outros que querem vir para São José, e assim acontece. E também o São José, nós tivemos atletas que se destacaram muito bem durante a competição. Então nós temos atletas aí que também têm outras equipes interessadas, faz parte da movimentação do mercado. Ela já está começando de forma tímida, né? Mas já está começando sim, e nós estamos atentos dentro da nossa realidade. Inácio, para a gente finalizar, você e a sua diretoria devem manter aí o técnico Paulo Jaú no comando do São José, ou ainda não existe nada definido, já estão pensando em outro nome? Que pé que está isso? O mercado está aberto. E temos conversado bastante, sim, com a nossa comissão técnica, que a gente tem conversado muito com o Jaú, com o Cristiano, enfim, mas não tem ninguém contratado, não tem ninguém garantido. A gente só pode dizer que está contratado, fechado assim que estiver assinado. Então, as conversas continuam, as intenções continuam e vamos continuar trabalhando aí para que possamos, primeiramente, superar esse momento delicadíssimo, né, dessa pandemia. Então estamos esperançosos e trabalhando muito para a sequência dessa nova temporada. Legal, Inácio. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. É sempre bom ouvi-lo para falar dos assuntos do São José Basquetebol. Um grande abraço, boa noite, obrigado. Vieira, eu agradeço aí a participação, né? Uma boa noite a vocês, ouvintes. É sempre muito bom estar falando com vocês sobre esporte, sobretudo sobre o basquetebol, e com mensagens positivas, né? Pedindo para que o pessoal continue colaborando, né? A população aí se precavendo, atendendo aí o que for necessário para que possamos seguir a vida com segurança e com certeza com dias melhores. Vera, obrigado por estar participando. Um forte abraço a vocês, ouvintes.